Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André, e nesta comunicação nós vamos falar aqui mais virada para o público angolano de um contexto ou um texto que nós apresentamos durante o final de semana no Jornal de Angola. E neste texto falávamos de uma geração literária, e esta geração literária, que é de 2010 a 2020, intitulamos ela como a geração da insana idade. Alguns leitores, mesmo estando aí a referência, não perceberam o contexto, então nas redes sociais questionaram qual foi na verdade o critério para se intitular esta geração literária de geração da insana idade. Ora, primeiro vamos deixar aqui claro nesta comunicação o que é que nós pensamos ser um período, uma geração e um movimento ou corrente literária. Tem-se normalmente dito que não há um conceito aqui, um entendimento, queremos dizer, entre os três conceitos. Mas, simplificando, podemos dizer que um período é maior em relação a uma geração e uma geração é maior em relação ao movimento ou corrente. Na verdade, a dificuldade em existir uma congruência entre os teóricos é que normalmente associa-se os três termos à ideia de evolução literária, ou evolução do curso da literatura de um dado país ou mesmo até mundial. Mas convém não encarar muito nesta perspectiva, convém encarar a ideia de continuidade e rupturas, e também convém encarar na perspectiva de atualização até certo ponto de alguns conceitos. Enquanto que um movimento ou uma corrente poderá ser um pequeno grupo de escritores que vão mostrar nos seus textos uma ideoestética concebida por eles do que seria a sociedade, do que seria a arte. Já uma geração poderá incluir aqui o fator do momento em que um grupo de escritores vai começar a produzir os seus textos, e eles vão ter vão ter uma relação do ponto de vista de contemporaneidade, ou seja, vão ter mais ou menos a mesma idade, e vão começar a produzir quase no mesmo tempo. Enquanto que um período poderá ser mais complexo, porque vai aí se ter em conta quer os movimentos literários e quer a geração. Ora, quanto ao texto que nós apresentamos no Jornal de Angola do domingo, no suplemento
cultural, fim de semana, nós intitulamos esta geração, que foi de 2010 a 2020, a data presente, como a geração da insana idade. Isto por quê? Porque tivemos em conta aspectos ligados aqui à sociologia mundial e à sociologia angolana em particular, e também tivemos em conta o modo como tem sido produzido os textos, o modo como tem sido a dinâmica literária, política e até antropológica ou ontológica. Nos apegamos ao ideal de Bauman, Simon Bauman, que ele vai apresentar a teoria da modernidade líquida. Pegamos também Anthony Giddens, que vai trazer a perspectiva de tempo e das ações dos homens em sociedade numa modernidade avançada ou pós-modernidade, que ele vai chamar indiretamente de ultramodernidade, não é? E também pegamos em Pierre Bourdieu, e é Bourdieu que vai dizer que aqui as relações sociais, com o passar dos tempos, os indivíduos, através de instituições, através da escola, vão adquirir, então podem sair de uma realidade menos boa para a realidade aqui, digamos, boa. Ou seja, está-se a dizer aqui que a partir da escola ou da cultura, alguns indivíduos menos favorecidos podem entrar para aquilo que vai chamar a elite. E esta é a visão de Bourdieu. A escola serve como um meio de atualização das elites. Ora, continuando, agora vamos ver a própria palavra insano e insanidade. Existe a palavra insanidade, mas nós aqui partimos esta palavra insanidade e dela construímos a partir daquilo que o crítico literário e coordenador do movimento literário Levart Mabanza Kambaka chama de desmembramento. Nós fizemos um desmembramento, é uma prática muito usada nesse tempo, nessa geração, por alguns membros dessa geração, que é o desmembramento. E partindo a palavra insanidade, aí vai aparecer duas palavras, um insano, por exemplo, que veio insana, no feminino, e uma outra que foi a palavra idade. Ora, esta palavra idade, nós vamos agora ter que ver os significados dela, que vocês já tenham noção disso, mas cabe a nós aqui apresentar um outro parecer. Reparem que insano será aquele ou o que não se comporta de maneira sensata, de uma maneira regular. Também alguns conceberão como louco. Este tempo, baseando-nos na modernidade líquida de Bauman e na ultramodernidade de Giddens e aqui nas teorias de Bourdieu sobre a escola, nós vamos ver que estes tempos, este novo século, do dialbar do novo século à atualidade, nós vamos reparar que
o modo como o tempo tem andado não tem sido uma forma positiva. Nós vamos ver que o modo como nós temos vivido tem sido de uma forma muito rápida, de uma forma muito frequente, tanto que às vezes pensamos que o curso do tempo é muito mais é visto numa perspectiva pouco normal, vamos assim dizer. E em volta a esta forma de como o tempo cronológico tem corrido, tendo em conta também então o avanço tecnológico humano e o sedentarismo exagerado, nós vamos reparar que o homem mundial, o homem que agora no campo da sociologia e das filosofias, bem como digamos no campo das humanidades, hoje já não se tem como o Homo sapiens, mas tem-se o mesmo como o Homo sapiens sapiens ou o super-homem. Este está desprovido ou vai se desprovendo de certos valores, estes valores que no século passado eram relativamente importantes. Vai-se ver assim uma queda de valores e os sólidos, estes valores que eram sólidos, agora vão ser derretidos. Daí aparecer a ideia de Bauman da modernidade líquida. Mas em volta a isso vivemos todos com medos, e estes medos que nós temos lá no nosso interior vamos mostrando nas nossas ações. E é aí que nós vamos hoje estar mais guardados. Para nós, mesmo tendo mais coisas para a sociedade, preferimos, por exemplo, hoje interagir mais pelas redes sociais do que pessoalmente. Hoje há uma coisa que muito acontece, as pessoas pelas redes sociais falam de tudo e sabem tudo, mas pessoalmente numa conversa vê-se que as pessoas quase que nada falam, quase que nada têm a contribuir. E do ponto de vista político, as ações hoje dos políticos não são normais. Nós vivemos num mundo em que a nossa segurança, a nossa existência depende hoje de um Trump ou de um Kim, por exemplo. Se o Kim acordar triste, se o Kim acordar desesperado com o Ocidente, pode usar as suas bombas nucleares. Ou se o Trump acordar triste com o mundo ou alguma coisa semelhante, pode lançar as suas bombas nucleares. Então, em volta a todos esses aspectos e os valores que eram sólidos nos outros tempos agora vão sendo derretidos, vemos que este tempo não é um tempo normal. Não sendo um tempo normal, é um tempo que não se comporta de maneira sensata. É um tempo de loucuras, tanto assim que uma bala custa 33 centavos, enquanto que um hambúrguer, por exemplo, em Angola custa cerca de 2.500 kwanzas. São esses aspectos que nós tivemos em conta. Agora, é tendo todos esses aspectos em conta que nós vamos designar ou designamos esta geração de 2010 a 2020, e ela depois continua, claro que continua, mas como é prática na literatura se chamar, nas mais tradicionalistas, digamos, fazer-se um balanço de 10 em 10 anos, então fizemos este balanço para apresentarmos os frutos destes que começaram em 2010, ou que foram de 2010 até ao tempo presente, 2020, e também aí fizemos então
uma escolha, digamos, de alguns que têm dado muitos frutos e destacando indiretamente os outros que vão dando os seus frutos, vão trabalhando para tal. Isto aconteceu, por exemplo, nos anos 80, quando Luís Canjimbo vai escrever um texto e no texto vai chamar aquela geração de 80 de geração das incertezas. Incerteza por quê? Porque era um tempo em que, olhando para a sociedade tinha desafios e não se sabia o certo. Onde é que esta geração da utopia ou das incertezas iria, no que é que iria dar? A verdade é que veio a dar no tempo de 2010 de 2000 a 2010, naquilo que Elder Simbad indiretamente e outros poucos estudiosos vão chamar de geração ou período 4 de abril, tendo em conta o contexto da paz efetiva que existiu em Angola. Bom, esperamos que tenhamos deixado claro como é que nós concebemos esta ideia de geração da insana idade 2010-2020. Um resumo: tivemos em conta Bauman. Significa que para você perceber a ideia de geração da insanidade, embora seja em Angola, tem que ler Simon Bauman, Anthony Giddens e Pierre Bourdieu para perceber como é que o tempo tem sido encarado, como é que o homem tem vivido, os medos do homem e também o avanço tecnológico, e como é que se sai daquilo que Marx chamava de proletariado e como é que é possível sair do proletariado para a burguesia ou a classe das elites que dão opiniões. E nós vamos ver hoje que já não se fala de literatura sem ter em conta, por exemplo, o crítico literário Elder Simbad, um crítico Hamilton, a crítica Domingas Monte, ou ainda o crítico aqui mesmo João Fernando, ou ainda o achaculo Francisco, já vão sendo personalidades tidas em conta no cenário literário, no cenário da elite literária, vamos assim dizer, as elites culturais e literárias. É isto. Inscreva-se no canal e até a próxima comunicação.